ter amigos, queremos ter amigos, mas não queremos ser amigos. Há diferença, amados. Ter amigos e não ser amigos. Nós queremos ter amigos quando se trata de redes sociais, quando se trata de elevar, ou seja, criar protagonismo, centro, para sermos o centro de atenção. Nós queremos ter amigos, mas não queremos ser amigos. Queremos ter seguidores, mas não queremos seguir ninguém. Ou seja, nós queremos estar no centro de toda a atenção. Recebemos, mas não damos nada a ninguém. Recebemos elogios, recebemos aplausos, recebemos likes, recebemos todo tipo de daquilo que nos faz catapultar para a ribalta, mas nós não estamos predispostos, nós não estamos dispostos, ou seja, predispostos, nós não preparamos o nosso coração para dar e nem dispostos, ou seja, ignoramos, nós não estamos dispostos para dar nada a ninguém. Isso chama-se egoísmo. O amor é sofredor. 1 Coríntios 13, amados, do capítulo 1, do versículo 1 a 7, ela tem que ser aplicada na íntegra, exercitada, ou seja, praticada na íntegra para todos aqueles que querem ser parecidos com Jesus, para todos aqueles que querem ver a Deus. Se você quer ver Deus, é muito importante que você esteja predisposto a ser amigo. Não somente a ter amigos, mas também a ser amigo. Aqui em Jesus, no João 15, Jesus Cristo, ele veio como a videira que estava preparada para receber todos aqueles que o confessem, que o queiram seguir. Mas ele veio porque ele veio seguir aqueles que caíram em transgressão, aqueles que estavam, que nós, todos nós, pecadores, ele veio atrás. E quem é que o enviou? Foi o Pai. Então aqui vê-se o dom da humildade do Pai. Vê-se o dom da humildade do Pai para nos ganhar. O Pai seguiu-nos para nos ganhar. O Pai desceu do nível, ele desceu. A humildade lhe fez fazer isso. Não, eu amo toda a minha criação. Eu amo a todos eles. Fui eu que os coloquei, que os fiz, que os coloquei nesta posição, ou seja, no mundo. Mas, por causa da transgressão dos primeiros, especialmente do que é o Adão, que pecou contra mim, eles agora estão nessa situação. Imundos, mal cheirosos, nossos pecados cheiram mal às narinas de Deus, extraviados, completamente extraviados, desgarados, obscenos, fornicadores, prostitutos, idólatras, toda casta de imundícia que você pode imaginar, nós assim estávamos na lama. Mas ele não importou a lama que nós estávamos. Seja bem-vindo, amados. Você se está a vir a nós pela primeira vez, eu oro para que a tua palavra seja viva e que ela seja eficaz e ela prospere pelo poder de Deus, pelo propósito de Deus, ela se cumpra na tua vida e que você não seja mais o mesmo quando sair dessa live, mas você seja uma nova criatura.
criada por Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E eu oro para que o seu Santo Espírito coopere com os meus irmãos que estão a entrar para ouvir esta mensagem. Senhor, coopere com cada um deles, abra os olhos do entendimento, da sabedoria, da revelação, da discernimento da tua vontade, por essas palavras simples, Senhor, que tu ministraste ao meu coração, que ferveu, que continua a ferver, a borbulhar no meu coração para que eu possa passar. Senhor, que eles recebam como meninos criados em Cristo Jesus, e que, se aqueles que ainda não têm, que eles recebam, também se humilhem e recebam Jesus Cristo e faça deles seu Senhor e melhor amigo a seguir, que eles te sigam a ti, Senhor, através quer do Ministério Apostólico Aragenshine ou através do ministério qualquer que esteja perto deles, mas que pregue o verdadeiro evangelho. Eu oro para que o Senhor conduza cada um à verdadeira congregação, a congregação que prega e partilha o verdadeiro evangelho, que eles sejam também igreja de Cristo em nome de Jesus. Um bem-aja, amado, seja bem-vindo, abra o seu coração para receber essa poderosa semente para moldar o teu caráter, e você também ande com Deus, seguindo a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Muitos nós o TikTok tem esta plataforma e tem as suas regras para podermos interagir uns com os outros, para fazermos. Nesta plataforma acontece muita coisa, muitos conhecem seus maridos, muitos conhecem suas esposas, muitos conhecem bons amigos, muitos também conhecem maus amigos, mas, amados, tudo tem a ver com o princípio pelo qual nós gerimos a nossa vida. Se nós andamos pelo Espírito Santo de Deus, então todos aqueles que são maus, o Senhor mesmo, ele vai cortar. E isto está aqui em João 15. Vamos ler. Jesus Cristo, ele é o bom amigo, ele é o verdadeiro amigo. Nós não fomos a ele, mas foi ele quem veio a nós. Então, ele se posicionou como videira. Mas como a videira, ele primeiramente vai a todos. Ele veio. Ele pregou o evangelho em todo lugar onde o Pai o enviou. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E como Deus disse para ele vir ganhar os corações de todo mundo, ele não sabe quem ele vai, ele viu, eram multidões que seguiam para ouvir a pregação, mas ele não conhecia ninguém. Mas aqueles que ele passou a conhecer são os que o Pai selecionou no meio daquela multidão para então enviar a ele para colar na videira. Então, ele não discriminou ninguém, ele não condenou ninguém, ele simplesmente veio na humildade e mansidão cumprir a vontade do Pai, e a todos. E todos aqueles que estavam desgarados, ele não olhou se esse prega bem, se esse é bem falante, se esse é estudado, se esse tem dinheiro, se esse não tem dinheiro. Ele comeu com prostitutos, ele sentou com prostitutos, tudo aquilo que ele fez para então cumprir a vontade do Pai. Então ele não fez acessão de pessoas, ele não escolheu ninguém, ele não escolheu amigos, ele não escolheu inimigos, ele amou a todos, pura e simplesmente a todos, ele amou por igual. Nós podemos provar isto vendo o Judas. O Judas era o joio que estava no meio dele, era um discípulo dele, mas ele não excluiu o joio, mesmo sabendo que esse joio constituía um inimigo para ele. Ele não escolheu, ele não espizinhou, ele não rebelou, ele suportou o joio no meio dele. Por quê? Porque ele sabia que ele estava no Pai e o Pai está nele. E ele, como está no Pai, o Pai nele, ele confiou no Pai. Só um bocadinho, amados, que eu tenho aqui uma emergência. Não se vá embora, fique aqui,
porque eu estou com é a pastora Cristina e ela está-me a ligar. E ela, quando me liga, é porque é algo urgente. Então, fique firme que eu tenho que recebê-la, tá bem? A pastora Cristina, eu estou a pregar. Em que é que eu posso ajudar? Pastora Cristina, fale com ela. Eu peço perdão, amados, então não quero vos tirar do Espírito, fica no Espírito. Então, Jesus, ele amou a todos, ele predispôs, ele disponibilizou-se para o Pai para amar a todos. Mas a todos que o receberam, então ele tornou-se amigo destes que o receberam. Então, quem é que vai então tirar do nosso meio aqueles que nós decidimos seguir, mas que não nos seguem? Aquele que nós decidimos ou predispusemos a ser amigos, mas não receberam essa amizade. Olha o que o Pai faz. Aqui diz: toda vara, eu sou a videira, Jesus Cristo, eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também, se não estiverdes em mim. Ele veio, ele pregou. Aquele que o quiser seguir e colar a videira, então o Pai produzirá nele fruto. Mas aquele que veio após Jesus, mas que não colou na videira, então ele quer dizer que ele quer ter amigo, ele quer ter Jesus como amigo, mas não quer ser amigo de Jesus. Jesus veio a ele aceitou, recebeu, mas decidiu que não quer ser amigo. O amigo cola na videira e aquele que não é amigo continua desgarrado. Dá para você entender? Eu estou a relacionar isso, amado, porque a partir de hoje eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Por que o Senhor me está a ministrar esta palavra? Porque Ele ministrou-me. Quem corta é Ele. Eu não posso discriminar, porque eu vejo que nós, igreja, quando aderimos a uma plataforma social, nós não seguimos a ninguém. São as pessoas que nos seguem, porque nós somos igreja, então as pessoas que querem Jesus, venham a nós. Mas nós não vamos a ninguém. Ou seja, nós não convidamos ninguém, nós não seguimos a ninguém, porque nós somos importantes. Quem quiser Jesus, venha a nós, siga a nossa página. É que envia o convite. Mas não, Deus me está a dizer, não, é o contrário. E por que eu digo isso? Por que ele me exortou esta manhã? Porque eu, na minha página, quando percebi que nós, igreja, não seguimos a ninguém, porque aos olhos do mundo não é ético, podemos seguir pessoas que são prostitutas, estão ali, têm rosto só posto, mas se nós formos investigar a sua página, são prostitutos, estão a vender o corpo, e negócios ilícitos. Então isso é uma má imagem para a igreja. Então eu me reti, eu disse, não, eu não vou fazer isso, porque corro o risco de denigrir a imagem da igreja, porque as pessoas depois veem que eu tenho essas pessoas na página, então não vão mais ouvir a pregação da apóstola Ana Leitão, então eu não vou pregar o evangelho. Assim, o Marcos 16:15 não se cumpre no meu ministério. Então eu parei de estar a seguir pessoas, mas hoje o Senhor me veio exortar vivamente. Eu quero ser seguida, mas não quero seguir. Eu quero ter amigos, entre aspas, não é? Nós não conhecemos, não somos amigos, mas a página social tem esta especialidade. Aquele que nós seguimos, agora passamos a ser amigos. Quer dizer, eu quero ter amigos, mas não quero ser amiga. E a todo tempo, ele veio sendo amigo de todos, não fez exceção. Mas nós fazemos, sem nos apercebermos, amado, fazemos distinção.
discriminamos-nos contra, às vezes até com aquele a quem Deus ungiu. Deus me alertou esta manhã e isto está a borbulhar aqui no meu coração. Eu disse, eu tenho compromissos, amado, mas eu disse, não, eu tenho que pregar esta mensagem antes de fazer o que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou aguentar, porque está a ferver, a borbulhar aqui no meu coração. É o Espírito a falar. Então eu pus a minha fé em ação e estou a pregar esta mensagem para você, para que você entenda que enquanto você não tiver um coração predisposto a ser amigo, você nunca será amigo de Jesus Cristo. Porque o mundo todo, nós agora estamos mais conscientes e reservados por causa da malvadez do coração. E as coisas tornaram-se tão mais, o mundo tornou-se tão violento, tão agressivo, tão hipócrita, falando de uma forma geral, que nós corremos o risco de dormir com os inimigos. Nós não podemos abrir a boca, falar muito de nós, ou de preferência não falar nada, porque aquilo que nós falamos ainda vai tornar-se contra nós. Nós não juntamos a todo tipo de pessoas, porque há tanta hipocrisia e maldade no coração, há tanto joio, que nós queremos ser amigos de pessoas e com um coração sincero nós predispomos a ajudar e fazer o bem, mas as pessoas nos apunhalam pelas costas, as pessoas nos traem, e então isso nos faz ser mais reservados, e ao fazermos mais reservados nós corremos o risco de amaldiçoar o ungido de Deus, a amaldiçoar aquele que Deus abençoou e ungiu, a rejeitar aquele que Deus nos enviou, e nós não damos conta porque nós estamos reservados. Então, o Senhor me está a trazer isso alerta. Eu oro para que o Senhor Santo Espírito dê discernimento desta mensagem a todos. E, Senhor, guia-me para que eu passe essa mensagem do jeito como ela veio a mim e causou esse impacto em mim, Senhor, para que eu não mais discrimine nas redes sociais. Eu vou convidar, amados, eu vou te seguir. Você me seguirá a mim se você quiser. Pura e simplesmente assim, amados. Então fique ali, que eu já vou explicar. Então, nós temos que ter um coração predisposto a ser amigo se nós tivermos Jesus no centro da nossa vida, se nós formos aqueles que buscamos e pedimos. Então vamos pedir sabedoria. Senhor, nós vamos pregar o Evangelho, mas, Senhor, livra-me daqueles que vêm como inimigos, que vêm como lobos, que vêm como mercenários, que vêm para destruir, para matar, roubar, destruir. Livra-me do laço de passarinheiro. Senhor, tu me envias como ovelha no meio de lobos, mas és tu quem vais dar livramento de todos os lobos. É esse espírito que nós temos que ter, amados. Então, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é um ministério que está nas redes sociais, você não deve discriminar não seguindo, porque Deus nos enviou, e quando nós vamos seguir. Nós vamos aonde Ele nos enviar. E quando nós chegarmos ali, a não ser que Ele está a dizer que nós vamos a pessoa específica, Ele nos enviou a todos que estão ali. E a todos que estão ali, é Ele quem vai cortar. É Ele quem vai separar o joio do trigo e vai cortar da videira, ou seja, do corpo de Cristo, ou seja, do nosso meio, aqueles
que não foram enviados, ou aqueles que não tenham o nome no livro da vida, ou aqueles que causam escândalo, aqueles que pervertem os direitos de todos, do ser humano, aqueles que deturpam a verdade, aqueles que realmente não o querem. Querem ter a ele, mas não querem ser como ele. Queremos ter Jesus, mas não queremos ser como Jesus. Ter Jesus é uma coisa. Todos dizem, eu tenho, já recebi, eu já batizei. Mas ser como ele ou ser parecido com ele, são poucos que querem. Porque ser parecido com ele vai exigir de nós matar a carne. E é no sacrifício de matar a carne quer dizer matar a nossa vontade, matar o nosso eu, matar o orgulho e tudo mais. É aí onde ninguém quer fazer. São poucos aqueles que matam a carne. Por isso é que ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Porque muitos querem ter Jesus, mas não querem ser amigos de Jesus. Mas ele veio para ser amigo de todos. De todos, especialmente do povo judeu, que é a proposta pela qual ele veio. Mas foi exatamente esse povo que o rejeitou e o crucificou. Mas você hoje já está lavado pela palavra, você já conhece a verdade que se passou. Então não imite o povo que o rejeitou, não imite aqueles que o crucificaram. Faça diferente, siga a Jesus. Não para ter Jesus, mas para ser parecido com ele. Não para ter Jesus como amigo, para que ele seja apenas teu amigo, mas siga Jesus para ser também amigo de Jesus. E se você abrir o teu coração e cruzou com um joio que te decepcionou ou que fez alguma coisa de errado, que te deixou num estado muito chato, então o que é que vai acontecer? Ele é quem vai livrar-te. Ele não se deixa escarnecer. Aos seus amiguinhos, ele não deixa confundido nem desbaratado, amado. E vamos ver o que é que ele faz. Porque com ele é videira. Assim o Pai fez com ele. Ele diz, está em mim e eu em vós. Como vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque quem está nele é amigo. E quem está nele e ele nele, este é amigo dele. Então este quer ter Jesus, mas também é amigo de Jesus. Estão a entender, amados? E por isso é que ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Mas se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e o ardem. E quem é que corta é o Pai. Isso foi ele. Agora, como exemplo, eu sou a videira. Por quê? Porque eu tenho a palavra, eu tenho a visão dele para dar ao povo. Então, o povo que ele enviou a mim vai vir. Então, o povo vai vir e colar que na palavra, na visão, não em mim, mas na visão que eu tenho. Eu sou a líder na visão. Mas aqueles que vierem, mas não amarem a Jesus e não se predispõem, nem fazem um esforço, não sacrificam a carne para ter Jesus como amigo e para ser amigo de Jesus, Jesus vai cortar da videira. Ele diz, Ana, eu estou a recolher no celeiro. Você vai ler a parábola da semente, Mateus 13, do princípio ao fim. Ele diz, Ana, eu estou a recolher no celeiro. E se ele está a recolher no celeiro, então ele está a recolher aqueles que o têm como amigo e são amigos dele. E aqueles que ele vai cortar são aqueles que ele está a amarrar no feixe
para tirar no inferno. Para tirar no inferno. Então, o que é que está a acontecer, amados? Muito de nós, no TikTok, no Facebook, nós seguimos, nós seguimos as pessoas que nos seguem a nós, mas mesmo assim, a maioria não seguem nem aqueles que o seguem. Discriminam. Por quê? Porque são pessoas da elite. Então, quem os segue tem que amar a eles, tem que idolatrar a eles. Eles são o protagonista. Eles são a estrela. Então, os outros, eles vêm, nós vamos, seguimos a eles. Mas eles não são imitadores de Jesus. Jesus segue a todos que o seguem. Jesus ama a todos que o amam. Mas o homem não é imitador de Jesus. Mesmo conhecendo a palavra, nós não imitamos a Jesus. Somos uma vergonha, amados. E pregamos o evangelho. Mas eu vejo que eu sou uma delas e eu estava a seguir pelo mesmo caminho. Eu estava a ser imitador do homem. Aí eu sou igreja, as pessoas é que têm que seguir a igreja, o Ministério Rajenshine. Eu não tenho que seguir, porque eu não sei quem é que está lá. Ainda corro o risco de convidar prostitutas para ir. Jesus, quantos prostitutos ele curou? Nós temos aqui uma história que vinculou João 8. Ele libertou uma prostituta. E quem é que foi levar a prostituta a ele? Os hipócritas. Que também os pecadores, tal como ela, acharam que são melhores e foram levar a ela para condenar. Mas eles até ficaram piores, porque ela ficou melhor. Ela recebeu a salvação, mas eles rejeitaram a salvação, porque eles poderiam ter se arrependido daquele momento, dobrado o joelho, quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então todos deram a volta e foram embora. Quer dizer que todos tinham pecado, mas nenhum se arrependeu. Estão a entender, amado? Isto quer dizer, você que segue a elite, você está a seguir o homem, lembre-se disso. E você não segue a igreja, porque isso. Você está a ser comparado, semelhante a todos aqueles. Reconhece que tem pecado, mas não se arrependem e não aceitam Jesus, não seguem Jesus. Sejam bem-vindos, amados, enquanto vocês vão entrar, estejam à vontade, mas preparem o vosso coração para receber a palavra de cura, porque é a palavra que liberta. Nós vamos sempre correndo atrás do fogo do Espírito Santo, numa igreja viva, onde vemos o Espírito Santo a mover, mas nós temos que entender que o Espírito Santo move naqueles que têm um coração predispostos a receber, a seguir e a ser amigo de Jesus. E a ser amigo de Jesus. E aqui ele diz, no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quanto de nós oramos, anos a orar por um assunto e nós não recebemos a nossa cura, o nosso milagre, porque nós temos Jesus como nosso amigo, mas nós não somos amigos de Jesus. E há bênçãos que ele tem reservado só para aqueles que são amigos. Ele não discrimina, mas ele galardoa a aqueles que matam a carne. Ele não pode julgar todos pelo mesmo tipo de atitude. Ele sonda, esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações e pensamentos. E ele, então, o que faz? Ele galardoa aquele a quem mais amou a ele, aquele que mais recebeu a ele, aquele que mais honrou, aquele que mais reverenciou ao poder do Espírito Santo. Você está a entender, amado? É muito importante que você entenda. Ter amigos, mas não ser amigos. Você quer ter amigos, aqueles que te idolatram, aqueles que te honram, aqueles que te elogiam,
elogiam o teu talento, aqueles que te protagonizam, mas você não tem um coração predisposto a ser amigo e você não quer ser amigo. Há diferença. E ele diz aqui mais: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, eu estou a ler o João 15, amados. Agora eu vou no versículo 20. Se guardardes, 20 não, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isso, ou seja, nisto, para seguir o título, para que entendam o título, ter amigos, mas não ser amigos, todos querem ser amados, mas não querem amar. Todos querem receber amor, mas não querem dar amor. Não querem pagar o preço. De 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7, versículo 1 a 7. O amor, para nós darmos, vai nos fazer sofrer. Temos que matar a carne, a nossa vontade. Dar amor, amados, vem com um preço. É uma responsabilidade que vem com carga espiritual. É uma responsabilidade que vai aborrecer o inimigo, o inferno. E você, para provar esse amor, você tem que perseverar. Mesmo quando ele te está a fazer sofrer, você tem que perseverar até o fim. E Jesus Cristo, ele perseverou até a cruz, a morte de cruz. Ele não pagou o preço do amor, deixando-o pelo meio. Ele foi até o fim. Pelos seus amigos, por todos aqueles que o recebem e permanecem no amor dele, ele vai até o fim, ele não nos abandona. No versículo 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ser amigo, ou seja, ter amigo, mas ter um coração predisposto a ser amigo, isso atrai o poder de Deus, o poder da misericórdia de Jesus sobre nós. Então a nossa alegria, o nosso amor, nós podemos estar com problemas, amados, mas nós seremos pessoas alegres, porque nós sabemos quem está em nós. Maior é o que está em nós do que todo o resto que está no mundo. É poderoso, não é, amados? Ter um coração predisposto para ser amigo é algo mais poderoso do que qualquer outra coisa, amados. É uma virtude que paga-se com o preço de sacrifício da carne. E esse sacrifício da carne envolve ser humilde e manso. Nas minhas pregações, amado, eu vou exortar sempre a mansidão e humildade. Porque sem mansidão e humildade, você não recebe o amor de Jesus. Sem mansidão e humildade, você vai querer ser seguido, mas você nunca vai seguir a ninguém. Sem mansidão e humildade, você vai querer ter amigos, mas você não vai ser amigo de ninguém. Você vai querer ser amado, mas você não vai amar ninguém. Você vai querer ser idolatrado, mas você nunca vai querer limpar os pés nem da tua esposa, nem dos teus filhos, quando eles precisarem. Amado, aqui no versículo 12, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele é a estrela das estrelas. Ele é o Rei dos reis, nada mais do que majestade das majestades, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Jesus Cristo. Ele despiu-se dele, sujeitou ao Pai e lavou os pés aos discípulos. Lá em João 13, você pode ler, para provar o poder que tem a humildade e mansidão. Porque é a humildade e mansidão que prova que você ama. Um amor sem humildade e mansidão é nulo. É uma fé que não é salvífica. É uma fé que só ama aqueles que o amam, mas não vai além a amar
aqueles que o odeiam, aqueles que o perseguem e aqueles que o maldizem, para cumprir aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45. E ele deixou-nos esse mandamento para que nós atentemos. Você pode amar o Pai, você pode seguir ao Pai, mas se você não amar o teu próximo, não seguir ao teu próximo, não perdoar o teu próximo, não suportar o teu próximo, não ajudar o teu próximo, ou seja, não ser imitador de Jesus, como ele ensinou, como ele amou, você não estará a amar. Então você terá a tua fé perante ele é nula. E sem fé é impossível agradar a Deus. E você não subirá. A tua vida aqui neste mundo, amado, será uma vida. Você pode alcançar ter dinheiro, mas é só para agradar o homem. Você nunca vai ter vai experimentar o verdadeiro poder, a verdadeira essência do poder do amor que está descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7. Todos temos que pagar o preço deste amor, amados, matando a carne, sacrificando a carne. A morte do eu tem que acontecer, amados, para nós morrermos para a velha criatura e nascermos de novo em Cristo, para ressuscitar. Seja bem-vindo, amados, você que é o novo aqui, o pastor Cruz, todos os outros que eu alguns conheço, o Paulo, sejam bem-vindos, amados. Vamos andar em união, não discriminemos, porque nós não sabemos, ao discriminar, a não seguir aos outros, amados, nós estaremos a discriminar. E Jesus, ele não discriminou. Aqui, dando seguido, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele não discriminou. Ele não apontou. Ele amou pura e simplesmente a todos aqueles que o Pai o enviou. E no meio daqueles que o Pai enviou, havia um joio, que ele tratou por igual até o fim. O Judas não discriminou, mesmo sabendo que o Judas era um Acã no meio da sua seara, no meio das suas ovelhas. E ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito saber. Ele me disse, amados, a falar comigo mesmo. Enquanto eu preparava a refeição para os meus filhos, ele me disse, Ana, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia. Você está a entender, amado? E sabe por que ele me disse isso? Porque eu sempre perguntei a ele por que ele me escolheu, especialmente para uma missão dessa tão difícil, uma missão do impossível. Todas as missões com Jesus Cristo são missões impossíveis, porque ele é um Deus do impossível. Então, causas impossíveis é mesmo com ele, só ele que trata. Ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados, médico dos médicos. Causas impossíveis é com ele mesmo. Amado e doutor dos doutores, mestre dos mestres, pastores dos pastores, sacerdote dos sacerdotes. Ele é tudo isso, Rei dos Reis, em toda a sua majestade soberana. Ele é tudo isso. Ele, quando me apareceu, disse isso, porque quando eu recebi a visão plena, eu vi na visão lindo, é uma visão poderosa. É um ministério de obediência e submissão. Mas a visão é tão linda. E apesar do meu sofrimento durante o treino, foi um treino muito duro eu lhe perguntei, Senhor, por que você me escolheu? Por que eu? Há tantos pastores, tu és amigo de todos. Lendo essa palavra assim, amado, aos olhos nus, como eu estava a ler, aos olhos nus, eu entendi que ele é amigo de todos. Mas ele me fez entender, com esta profecia falando por mim, Ana Isabel, eu lidava com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia.
Estão a ver? Ele lidava com todos, ele dava a cada um, ele galardoava cada uma das suas ovelhas, dos 12, entre 12, ele galardoava a cada um deles, segundo a reverência, segundo o amor genuíno que cada um dava a ele. E o João, o amor que o João dedicava a ele era único, que fazia diferença no meio do amor que todos os outros davam a ele. É um amor que compreendia a missão dele no mundo. É um amor que compreendia a visão do Pai. O homem que tem tudo, soberano, mas despiu de tudo, incluindo a sua soberania, para vir para o mundo no meio da imundícia, resgatar aqueles que o rejeitam, aqueles que o perseguem, aqueles que o maltratam e o humilham e o perseguem. Você está a entender, amados? Ter amigos, mas não ser amigo. Está a entender a diferença? Todos querem ser amados. Isso prova. Todos os discípulos queriam tê-lo a ele. Aí o mestre, temos tudo. Tal qual quando ele pregou para a multidão e no final da pregação quase todos o abandonaram porque ficaram escandalizados. A pregação foi forte. É a palavra que cura, amados. Ela vem com a verdade toda, mas vem também com amor para poder cortar o mal. E a palavra foi como espada. E ele perguntou também aos discípulos: vocês também querem ir embora? Podem ir. E os discípulos disseram: ai, Senhor, para onde que nós vamos, sabendo que tu é que tens a salvação? Muitos querem ter Jesus como amigo, porque ele é tábua da nossa salvação. Ele é rocha da nossa salvação. Mas muitos não têm coração predisposto a ser amigos de Jesus para pagar o preço da salvação. Está a entender a diferença, meu amado? É poderoso, não é? O Senhor contendeu comigo porque eu não estou a seguir quase ninguém nesta plataforma do TikTok, porque eu concebi tal qual outras igrejas concebem. Nós somos a igreja, as pessoas é que têm que nos seguir. Mas nós, como igreja, temos uma missão: ir. Então, se nós temos a missão de ir, nós temos que seguir. Nós temos que seguir a todos, sem discriminar, amados. Nós, igreja, acabamos por discriminar no exercício da nossa missão. E Deus preveniu o apóstolo Pedro para não fazer tal. Em Atos 10. Você pode ler lá e confirmar. Deus viu as obras do Cornélio, que ele é um servo que conhecia Deus à sua maneira, porque fazia o bem, amava os seus funcionários, honrava os seus funcionários, ele promovia os direitos humanos da sua família, de todos os seus funcionários, de todo o seu arraial. Ele era amado por todos e ele tinha comunhão com Deus várias vezes ao dia. Ele reconhecia o poder do alto. E nisto, amado, Deus enviou um anjo a lhe dizer: Cornélio, as tuas orações e as tuas ações, as tuas esmolas, a tua caridade chegou ao trono da graça. O Senhor se agradou e enviou. Então o que o Senhor queria? O Senhor queria salvá-lo. Então ele tinha que cumprir o plano do novo nascimento, João 3, para receber a salvação completa. E Deus preparou o apóstolo Pedro. O anjo disse para que o Cornélio enviasse o seu servo para buscar o apóstolo Pedro. Mas como Deus já conhecia o coração do seu servo, é um coração pirata, como muitos de nós servos temos, temos Jesus como amigos, mas não queremos ser amigos dos outros, nem de Jesus. Não queremos pagar o preço que às vezes envolve a humilhação. E esse preço para nós pagarmos só tem que ser com humildade.
humildade e mansidão, temos que desenvolver esse dom, esta virtude. Então Deus apareceu a Pedro e em visão mostrou-lhe já um lençol com muitos animais imundos. E ele disse: Pedro, mata e come. Pedro disse: ai, Senhor, que coisa imunda, eu não como uma coisa dessa tão imunda. Então Deus disse: não faça comum aquilo que eu consagrei. Sabe por quê? Porque para o Pedro, Jesus só veio para os judeus. Mas Deus estava a lhe dizer: a todos quantos me recebem a mim, eu os consagro, eu os salvo. Então, não amaldiçoe aquilo que eu consagrei, aquilo que eu abençoei. Então, eu enviei um servo, um varão, que vai te aparecer ali. Você siga com ele para ir salvar aquele que eu ungi, aquele que eu consagrei, o Cornélio. E quando ele chegou lá, o apóstolo Pedro chegou, que Deus derramou do Espírito Santo, eles foram batizados nas águas no Espírito Santo. Ele então teve o clique. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para nós pagarmos o preço do primeiro e segundo mandamento, para nós que primeiro e segundo mandamento que diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, que é o mesmo que Jesus disse aqui em João 13 e aqui também em João 15, o meu mandamento é este. Ele disse em João 13, no versículo 34 a 35, que é um novo mandamento que ele deixou a todos nós, que o seguimos, que queremos não só tê-lo, mas queremos ser parecidos com ele, ser amigos dele. Nós teremos que pagar o preço deste mandamento, que está aqui, que reduzido, que essa palavra tão pequenina está descrita, o apóstolo Paulo descreveu em 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 7. Se você não tiver esse amor, você não vai cumprir este mandamento que Jesus disse em João 15, versículo 12. Se você não tiver esse amor, descrito lá em 1 Coríntios 13, você não pagará o preço de João capítulo 13, versículo 34 a 35, que é o mesmo, que é versículo cruzado. Se você não pagar o preço do amor que está ali em 1 Coríntios 13, você não cumprirá Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, e você não cumprirá Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Você está a entender, amado? Eu espero que não seja complexo, mas eu peço seu Santo Espírito para dar sabedoria, discernimento e revelação desta pequena mensagem a todos, para que o plano de salvação de Deus, para que o reino de Deus, para que o Espírito Santo derrame sobre você da sua unção, da sua glória, do seu poder, e você nasça da água e do Espírito Santo. Pois se você não seguir a paz com todos, amado, você não nasce de novo. Você tem que pagar o preço do amor. Você tem que pagar o preço da tua salvação. Você não tem que ter um coração predisposto a amar a todos. E se aquele quem você amou deu tudo, se esforçou para ajudar em momentos difíceis, mas te rejeitou, cuspiu na mão que lhe deu de comer, não se preocupe. Continua com a tua fé em Cristo. Continue colado na videira, que Ele vai cortar esse joio da tua seara. Ele vai cortar esse joio da tua família. Com a espada da sua boca, Ele virá e dilacerá e cortará. Ele disse: Ana Isabela, eu estou a separar, eu estou a recolher no celeiro. Então deixe-se ser recolhido no celeiro e fuja de ser atado como um feixe para ser lançado no fogo. Jesus, quando me disse: Ana Isabela, diferença, amados, eu lidava com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia, é porque ele era amigo de Jesus. Ele colocava-se no lugar de Jesus, não para tomar o seu lugar, mas para sentir a dor.
E o peso da missão, o peso, a responsabilidade da missão, tendo ele tudo, mas vindo como pobre, por causa dos seus amiguinhos. Amiguinhos esses que os rejeitaram, que os crucificaram. Mas ele manteve firme até o fim, provando o quão bom ele é. Prove a Jesus o quão bom ele é, libertando o teu perdão para aquele que te magoou, para aquele que te injuriou. Paga o preço do amor, amado. Dói, mas santifica. Dói, mas salva. E ele, quando me disse, Ana Isabel, o João me compreendia, ele então respondeu a minha pergunta: por que o Senhor me escolheu? Por que eu, quando todos são teus amigos? Ele disse: porque tu, Ana, tu me compreendes. Tu me compreendes. Por isso é que eu sou teu amigo. Porque ele me chamou de amiga uma primeira vez quando eu estava de convalescença, quando dei a luz ao meu último filho. E eu acordei, estava cheia de dores, mas acordei com um coração de louvor. E amava, estava amado, entrei no espírito a adorá-lo. E então eu ouvi, minha amiga. E eu disse, então reconheci que só pode ser, não estava ninguém no quarto, nem o pai dos meus filhos estava comigo, eu estava só. E eu ouvi bem alto, minha amiga. E isso, eu fiquei, mas depois, mais tarde, eu falei isso, mas por que o Senhor me chamou amiga? Eu tenho tantos pecados. Eu já não mereço isto. E então ele me levou a lembrar aquilo que eu estava a fazer para ajudar ao próximo. Eu dava tudo que eu tinha para ajudar ao próximo. Eu com uma gravidez tão grande, amados, que doía por todo lado. Eu conduzia, para subir no Jeep, eu conduzia o Land Cruiser Amazon. Para subir nesse Jeep era um Deus nos acuda. E eu estou a ir ajudar as pessoas com trabalhos que, se um advogado cobrar, ele iria cobrar 3 mil, 4 mil. Mas eu não cobrava nada e ainda pagava o meu combustível. E às vezes, conforme a pessoa, ajudar a pessoa a fazer o trabalho, a pessoa nem me dava um bocadinho de comer porque eu estava grávida. Eu tinha que correr para ir para casa porque parecia que eu estava a desmaiar com aquela barriga toda. E eu acredito que mais que foi aqui, é que na igreja infantil, eu estava a servir, havia uma líder. Mas essa líder desonrava muito ao Senhor. Ela honrava mais o marido dela do que honrava o Senhor. E como eu tinha um coração predisposto, pronta a servir, onde o Senhor me enviar, eu não me importo, amado. Eu não me importo fazer tudo que tem a ver com servir a Deus, servir ao próximo. Se eu posso fazer, eu não me importo. E às vezes eu deixo o que eu tenho para fazer para ir além. Então, eu estava num estado de sofrimento com a gravidez. A minha gravidez era de alto risco. Eu estava mesmo em sofrimento. E não havia ninguém para a igreja infantil. Aquela líder podia estar lá. Eu sei que ela podia, porque depois disseram, irmã, não faça isso. Ela pode fazer, ela está a andar atrás do marido, porque ela sabe que a irmã está sempre pronta, a irmã nunca recusa. Não faça, para ela também assumir a responsabilidade dela. E eu então disse, eu não me importo, eu estou a fazer a minha parte. Você está a fazer a tua parte. Não deixe que a atitude do outro interfira no mover de Deus para a tua vida. Se você tem um coração predisposto a amar incondicionalmente, ame incondicionalmente. Não deixe que ninguém interfira no frutos do Espírito, que só você é individual, que só você pode produzir para ganhar um lugar lá no céu. Porque ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Então é individual. Nós não podemos deixar que a atitude do outro interfira no nosso plano de salvação, porque nós estamos a correr a nossa carreira. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Nós estamos a largar o nosso pecado, nós estamos a ter Jesus como amigo, mas nós queremos ser amigos dele.
Então não podemos deixar que as pessoas nos parem com as suas atitudes. Nós temos que tirar os olhos das pessoas e pôr os olhos em Jesus. Nós temos que pegar no nosso arado e vir após Jesus, independentemente das circunstâncias que estão a acontecer à nossa volta. Então foi aí então eu entendo que é por aqui que ele então, eu estava muito doente e a líder faltou, era suposto ela ir, então eu fui servir na igreja infantil. E eu me lembro que eu pedi a um ajudante, na altura ele tinha 13 anos, e ele era filho da pastora. Ele então, eu disse a ele, eu preguei sobre as finanças, era na igreja Maná, sobre as finanças, lá prego a lei de prosperidade financeira. Eu disse a ele, eu preguei, e ele então disse, irmã, então o que é que eu faço? Eu disse, olha, agora vais orar pelas finanças. E eu sentei, estava toda eu mal disposta, sentei e encostei. Eu estava cheia de dores, eu acreditava que iria dar à luz na igreja infantil naquele dia, amados. E ele, quando começa a orar, ele então diz, Senhor, ajuda a nossa irmã Ana, a ela ter uma hora pequenininha. E ele orou por mim. Amados, quando ele orou por mim, eu comecei a chorar, porque eu não disse a ninguém que eu estava tão mal. Porque quando vamos servir a Deus, amados, não é só quando você está bem ou quando você sente. É até quando você não está bem e quando você não sente. Eu não estava bem, eu não sentia, mas eu mortifiquei os membros para os sentimentos, para aquilo que eu via, as circunstâncias, e eu fui. E Deus usou-se daquele pequenininho, jovem, para orar por mim. Eu senti que veio do fundo da alma dele. E amados, Deus respondeu essa oração, porque eu fazia contas. Eu estava longe ainda, eu estava na gravidez, a gravidez estava no 8 meses. Ainda faltava um mês e pouco do caminho, sabe lá Deus quando. E amados, o meu filho nasceu uma semana depois daquela oração, com 8 meses. Com 8 meses. Então, foi aí, eu acredito que foi aí, aquilo que eu faço. Eu não estou me auto-exaltar, amado, mas eu estou a ensinar a compreender a Jesus. Compreender Jesus é compreender a visão do reino, é compreender o plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Compreender a Jesus é saber que a rude cruz tem um preço, é honrarmos aquela rude cruz com singeleza do coração, e cada um de nós corrermos a carreira para nos salvar, colando na videira. E eu sei me perceber que isso tudo e muito mais, reverenciar o Espírito Santo, tudo é um conjunto de requisitos para sermos verdadeiros amiguinhos de Jesus. Então, quando ele me disse isso, e desde aquela altura, isso foi, meu filho nasceu em 2012, que eu tenho na minha cabeça questionar por que ele me chama de amiguinha. Por quê? Porque eu não entendia, porque eu tinha falhas. Eu saí da igreja, eu fiz muitas coisas, amado, que eu saí da igreja, até disse, quando a igreja falou mal de mim, eu orei pela igreja, de joelhos no chão, de lágrimas nos olhos, de gritos na boca, clamando o perdão do Senhor para todo o corpo de Cristo em todo o mundo. Em todo o mundo. Porque eu vi pelas atitudes que a igreja tinha, nós não éramos igrejas. Porque eu via que pessoas do mundo com quem eu convivia, como advogada, e como no lugar em que eu fazia treino, tinham um comportamento que honram a Deus. E nós, na congregação dos santos, como igreja, tínhamos um comportamento completamente herético. Por isso é que acumulamos cargas espirituais ilícitas. Atraímos demônios, atraímos condenação para a nossa vida. Isso são cargas espirituais ilícitas. Isto é uma outra pregação. Então, amado, para você ser amigo, você
não só precisa de ter o outro como amigo, você precisa pagar o preço de ser. De ser, amado. É muito importante que você faça isso. Partilhe esse live, amado. Seja com quem você quiser, mas siga. Leva o evangelho. Siga o outro levando o evangelho, partilhando. Não discrimine, como o apóstolo Pedro discriminou, porque quando nós discriminamos, nós limitamos Deus. Quando nós limitamos Deus, limitamos o dom que Deus colocou em nós. Quando limitamos o dom que Deus colocou em nós, então já sabemos que a nossa fé é nula, a nossa fé não vai agradar a Deus, e já sabemos que Jesus nos olha como aquele que quer pão e peixe, aquele que quer ter a Ele, por causa do poder dele, mas não quer ser parecido com Ele. Entenderam, amados? Eu deixo aqui essa mensagem. Eu não vou alongar mais porque eu tenho mesmo muito o que fazer. Eu estou a ter chamadas que ainda não tenho. Eu já tenho tudo, mas ainda tenho que pagar certos preços. Deus disse, não tenho, já paguei tudo, é uma questão do tempo. Ajudas, amados. Então, você que está perto de nós, está em Lisboa, está lá a igreja, vai servir a Deus, amados. Está lá o Ministério Apostólico Coragem Shine, na rua Dr. Emílio Guilherme Garcia Mendes, número 45. Está lá a pastora Cristina com as missionárias, Marlene e Darlene, e tem lá o outro povo. Nós estamos a recrutar ceifeiros, porque Deus está a juntar no celeiro. Então prepara-te, porque eu vou te seguir. Aqueles que Deus, que venha, que me seguirem por mal, saibam que não estão a seguir a mim, estão a seguir a Jesus que está em mim. E é Ele quem vai cortar aqueles que não são dignos. Não cabe a mim discriminar, enviar este ou aquele. Aí eu não vou enviar para este. Eu vejo aqui o profile deste. Não, eu não vou discriminar mais, amado. Eu vou enviar o convite. Se você quiser receber, você recebe. Se você não quiser, você não recebe. Mas contudo eu oro para que você esteja congregado, amado. E verdadeiramente congregado. Não fique colado à congregação, mas fique colado naquilo que a congregação tem, a palavra, a videira. A palavra é a videira, amado. É a palavra que nos salva, é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos galardoa. E é Ele o único poderoso para discernir aquele que quer ter amigos, mas não quer ser amigo. Aquele que quer ter amigo, ele tem que ter um coração predisposto a ser amigo, a receber o outro sem discriminação, independentemente do lugar social que ele ocupa, independentemente daquilo que ele é, independentemente do título, a posição episcopal que ele ocupa como servo do Deus Altíssimo, ele não vai ver a cara e discriminar isto, porque fazendo isso, muitos fecharam portas aos anjos de Deus. Fazendo isso, nós limitamos o poder de Deus para outra pessoa. Esta é uma outra lição que eu tenho para ti, amado, que Deus me deu essa revelação e eu vou pregar para você. Eu vou estudá-la um pouquinho mais. Eu quase todas as mensagens que eu prego, não tenho tempo para investigar muito, porque o tempo é curto e eu tenho muito o que fazer. Mas do pouco que eu tenho te dado, amado, está a fluir mesmo só, é o Senhor a ministrar. Então, vindo dele, pode ser pouco, mas eu oro para que você receba e seja muito abençoado. Mas não fique só com você, leve, vai evangelizar aos outros. Você que está aqui, amado, agarre nesta palavra e leve. Eu oro para que você esteja a receber o poder de Deus. E Senhor Santo Espírito, completa a obra, Senhor. Aqui, como tu dizes na tua palavra, no João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sem ti nada posso fazer. Senhor, não é uma questão de números, mas é uma questão de salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a
toda a criatura. Não é uma questão de número, porque és tu quem vai separar o trigo do joio, és tu quem vai ajuntar no celeiro aqueles que colaram na videira, aqueles que quiseram ser amigas e que fizeram-se amigos de Jesus, que se tornaram amigos de Jesus. Ou seja, aquele que te teve como Salvador, mas também se aceitou a depender de ti, Senhor, para que tu sejas o seu eterno Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra vá. Senhor, quebra todo jugo de altivez. Quebra todo jugo de discriminação. O amor é sofredor. O amor não folga com leviandade. O amor não folga com os seus interesses. O amor não é injustiça, não é egoísta. O amor é sofredor, Senhor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Não falhou contigo, Senhor, até a rude cruz pagaste, cumpriste em excelência e em toda majestade, no poder da humildade e mansidão. Ensina-nos, Senhor, a sermos humildes e mansos, para compreendermos qual é a tua perfeita vontade, para nós termos, Senhor, discernimento do Espírito pela tua palavra, para que todos nós estejamos sensíveis ao mover do Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós sejamos obedientes, tenhamos um coração predisposto a obedecer ao Espírito Santo quando ele fala, para que ele tenha sempre lugar em nós, Senhor, e nós sejamos sempre convencidos do nosso pecado, da tua justiça e do poder do teu juízo, que vem para galardoar ou para se irar e atirar no inferno. Senhor, eu oro para que nenhum que está aqui, que me ouviu hoje, seja cortado da videira, como o pai corta, é o lavrador que lança no fogo, mas que todos tenhamos oportunidade de nos arrependermos, de nos redimirmos e de darmos costa, negar o pecado, para ter um coração disposto a obedecer, amando o próximo, pagando o preço do amor do primeiro mandamento e do segundo mandamento, e cumprir esse novo mandamento que tu nos deixaste, para que nós sejamos feitos verdadeiros filhos de Deus. E para que nós, Senhor, dá-nos estratégia, dá a todos aqueles que ainda não conhecem a estratégia, de compreender a visão do reino, de compreender a Jesus Cristo, de compreender a rude cruz, como é que nós podemos amar aqueles que nos perseguem, como é que nós podemos amar aqueles que nos odeiam, que nos injuriam, aqueles que cometem torpezas contra nós. Dá a estratégia, Senhor, dá a revelação do poder, do amor de Deus, que tudo sofre, crê, tudo suporta, tudo espera, mas que nunca falha. Em nome de Jesus, toda altivez, todo acanto, toda trevas que está a cirandar o povo, para impedir que o povo cumpra a vontade de Deus, cai por terra seca pela raiz agora, em nome de Jesus. Eu clamo o poder do sangue de Jesus, esse sangue derramado, sangue poderoso, valoroso, de vitória de Jesus Cristo, que derramou gota a gota por cada um de nós, Senhor, em nome, sem discriminar. Eu clamo esse poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre todos, sobre a minha casa, minha família, sobre todas as minhas igrejas, aquelas que tu me deste a mim, Senhor, eu não lançarei nenhuma fora. Em nome do Senhor dos exércitos, Pai Santo, quebra todo o jugo do inferno de trevas, maldição e do pecado, da vontade própria do eu, na vida de todo o teu povo, Senhor, para que ensina o teu povo, conduz o teu povo, Senhor, na tua luz, para que teu povo entenda o poder da salvação aqui nesta terra, Senhor, e beneficie e seja e atinja a excelência de Deus, atinja a ribalta espiritual, é aquela que acumula tesouros no céu, e aquele que acumula tesouro no céu, só os olhos divinos veem, o mundo, o homem carnal não vê. Obrigado, Senhor, põe um espírito de humildade no coração de todas as tuas igrejas, para que nós nos amemos uns aos outros, sem discriminar, Senhor, independentemente dos nossos pecados, independentemente
das nossas fraquezas, independentemente das nossas limitações, que nós tenhamos os nossos olhos postos em Jesus, correndo cada um de nós a sua carreira no nosso lugar, ocupando o nosso lugar, para nós fluirmos no Espírito de Deus que clama, Abba Pai, e o Senhor tenha misericórdia de nós do princípio ao fim da nossa caminhada e nos galardoe lá ao fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um bem-aja, apóstola Ana Letão, Deus te abençoe e nós nos veremos mais logo, se Deus quiser. Amém? Um bem-aja, Deus abençoe.